Meus prezados amigos e irmãos, nesse momento eu os cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, lições aí do segundo trimestre do ano de 2023. Nós já estamos aí encerrando uma série de lições que gira em torno do tema maior, relacionamentos em família. E hoje nós iremos estar comentando a lição de número 12. Essa é a penúltima lição desse trimestre. A lição de hoje ela traz como título Criando Filhos Saudáveis. Tema bastante interessante, que nos mostra que é um modelo de família na qual os filhos foram criados de maneira saudável. E aqui nós temos um exemplo da família humana de Jesus. É um exemplo bastante propício para nós analisarmos, porque nós sabemos que Jesus, ao se tornar carne, ao se tornar homem, ele era um homem completo. Ele não era um semideus ou alguma coisa dessa natureza. Apesar dele nunca ter deixado de ser Deus, mas ele esvaziou da sua natureza divina. Ele não esvaziou da sua divindade, mas esvaziou da sua glória, para ser mais claro. E ele era totalmente Deus, mas também ele se tornou totalmente homem. Então esse é o paradoxo da encarnação de Cristo, que ele mesmo sendo totalmente homem, ele era totalmente Deus. E a análise aqui da lição se tratando de Jesus enquanto homem. Jesus totalmente homem, que veio ter uma família como qualquer uma outra pessoa. Tinha a sua mãe, tinha o seu pai adotivo, e também tinha os seus irmãos, pois logo após Maria ter parido a Jesus, ela teve outros filhos, conforme a própria Bíblia ela está escrita. Bem, então nós iremos comentar um pouco sobre a criação de Jesus e de seus irmãos, sobre a família de José e Maria, que criaram filhos saudáveis. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo de número 2, verso de número 52. Esse verso ele vai se repetir aí no final da leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo nesse momento sem omitir nenhuma opinião. Bem, então diz aí Lucas 2,52, aí do texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estrutura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática da lição nos apresenta: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa verdade prática ela é muito importante, ela vem num momento muito propício, momento esse em que nós estamos enfrentando nessa sociedade hipermoderna, onde infelizmente nós temos a realidade de que os pais têm negligenciado a criação, a educação dos seus filhos e têm delegado isto a segundos, a terceiros. Muitos pais querem que a escola seja a principal educadora dos seus filhos, outros deixam os filhos o dia todo numa creche ou contratam uma babá para tomar conta dos seus filhos, ou deixa que eles fiquem expostos o maior tempo possível aos meios eletrônicos, seja televisão, internet, jogos, etc. E de uma certa forma acabam não acompanhando a educação dos seus filhos, ou não educam seus filhos.
E é importante nós observarmos que a escola, a igreja e outras entidades sociais, elas são importantes, sim, elas influenciam na educação dos nossos filhos, mas elas não têm nenhuma obrigação para isso. A escola não é lugar de educar nossos filhos, a escola é lugar de aprendizado, de ter uma formação intelectual, principalmente. É claro que a escola acaba exercendo a função de educadora, mas essa não é a sua função. Infelizmente, nós temos tido muita dificuldade nas escolas, em salas de aula, porque o professor ele passa cerca de, no mínimo, 2/3 do tempo da sua aula tentando educar filhos que não receberam a mínima educação dos seus pais. Então, tempo que o professor poderia estar utilizando para passar um conhecimento, construir o conhecimento junto com o aluno, ele tem que tentar estar educando filhos mal educados que não têm e não tiveram o mínimo de acompanhamento de formação educacional em casa. E outros querem que a igreja faça isso, eduque os filhos, etc. Porém, a igreja tem o seu papel no desenvolvimento, principalmente espiritual, também intelectual, por que não dizer na educação, na formação social, mas o papel primordial da educação, isso é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade primária dos pais. Bem, e aí então a verdade prática, ela vem nos afirmar que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos e que os eduquem de acordo com os princípios divinos. Sabemos que o Ocidente, nós estamos no Ocidente, no Brasil, uma sociedade ocidental, e o Ocidente ele foi grandemente marcado pela influência judaica cristã desde o seu nascimento. Porém, nós temos enfrentado ultimamente em todo o Ocidente, em outras partes do universo, temos experimentado a cada dia uma luta contra os valores judaico-cristãos, pois há uma ideologia no campo político, no campo educacional, principalmente, no campo econômico, no campo social, em todos os setores e até mesmo no campo religioso. Em todos os setores há uma crescente marcha da destruição dos valores judaico-cristãos, onde esses valores já são vistos como ultrapassados, como autoritários, como valores que têm que ser abandonados. E isso tem causado um prejuízo muito grande na sociedade. Eu, enquanto professor e enquanto pai e cristão, principalmente, eu costumo dizer, quando dos momentos de oportunidade de trabalhar com os meus alunos dentro da igreja, que no passado os pais tinham um certo conforto, um certo alívio, uma realização em saber que os seus filhos começavam a estudar em uma escola secular, em uma escola do ensino, desde o primário a seguir. Ele tinha um certo conforto em saber que o seu filho estaria recebendo uma educação que ajudaria na estrutura da família, que ajudaria na educação que o aluno recebe ou o filho recebe em casa. Mas hoje nós percebemos que há uma marcha crescente dessa questão da ideologização, trava a língua aqui. Há uma constante formação ideológica, inclusive na escola, onde os pais, ao colocar um filho na escola, ele já tem que estar consciente que ele já começa a perder, de uma certa forma, o controle sobre o seu filho, a influência sobre o seu filho, e o seu filho acaba recebendo mais influências de outras famílias, de outros alunos, coleguinhas, de próprios professores
que de uma certa forma, não todos, mas a maioria já são formatados dentro desse modelo doutrinário de uma sociedade que destrói os valores judaico-cristãos. E eu costumo dizer que quando um pai ele coloca um filho na escola na atualidade, ele, ao invés de ter um descanso, começa a sua verdadeira preocupação. Se de fato esse pai ainda conserva alguns princípios, alguns valores, os bons valores da família tradicional, da família segundo a ótica bíblica, a ótica cristã. Portanto, essa é a realidade, e a Bíblia aqui, né, a verdade prática da lição, ela vem nos afirmar que o desejo de Deus é que os pais eles criem seus filhos com princípios divinos, a fim de que esses eles possam crescer de maneira saudável, não só no aspecto físico, mas saudável em termos intelectuais, em termos éticos, morais, em termos espirituais, que eles cresçam crianças saudáveis. Esse é o desejo de Deus para toda a família. A leitura bíblica em classe que nós estaremos meditando está no livro de Lucas, capítulo de número 2, verso 40, depois o verso 42 até o verso de número 52. Portanto, se você tiver aí uma Bíblia, seja aí no celular ou uma Bíblia física, você pode estar abrindo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, o verso de número 40, depois o verso 42 até o verso de número 52. Aí o verso de número 40 do capítulo 2 diz o seguinte, aqui em referência a Jesus, homem, ao Jesus enquanto criança, enquanto pertencente a uma família. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu gosto de refletir e de ensinar para os meus alunos, seja da EBD ou do seminário teológico, que nós temos uma grande dificuldade de separar o Jesus homem do Jesus Deus. Essa é uma dificuldade que todos temos, assim, em maior ou menor medida, de uma maneira imperceptível. Mas é necessário que nós entendamos, pelo menos assim eu creio e assim eu ensino e defendo, que Jesus ele realizou a obra de salvação, todo o projeto de Deus na vida de Jesus e toda a obra redentiva de Cristo ele fez como homem. Ele não lançou mão dos seus atributos de Deus para poder realizar o seu ministério, porque para mim isso seria uma contradição, Jesus se tornar homem, não haveria sentido. Se ele fosse apenas um homem de fachada e ele tivesse que enfrentar os seus opositores, os seus inimigos, o sofrimento, mas tudo como um Deus, como um ser que está além das limitações humanas, isso para mim não faria muito sentido. Então eu defendo que Jesus em momento algum ele deixou de ser Deus, mas toda a sua obra de redenção ele fez como homem. Ele foi um ser que foi capacitado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito. Tenho para mim que o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito. Ele mesmo diz que o Espírito de Deus, ali cumprindo a profecia de Isaías, o Espírito de Deus estava sobre ele e o ungiu para realizar o seu ministério. Então, eu penso que Jesus, na capacitação dos dons espirituais, da unção de Deus, ele como homem venceu o pecado, se manteve firme, decidiu ser fiel ao Pai, ao seu Pai espiritual, a Deus, e ele como homem, ele venceu e nos deu exemplo de que nós podemos também vencer. Ele veio, o Deus que se encarnou com o objetivo de levar o homem de volta para Deus, uma vez que o homem havia pecado por intermédio do pecado. E aqui o texto está dizendo sobre este Jesus homem, enquanto criança, que ele crescia e ele se fortalecia em espírito, ou seja, Jesus ele crescia, à medida que ele crescia fisicamente, ele também crescia
na sua comunhão com Deus. Essa é a ideia do fortalecer em espírito. Ele procurou viver uma vida para Deus, uma vida de obediência, e ele teve uma vida cheia do Espírito, como a lição aqui nos apresenta. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, do conhecimento de Deus, cheio da sabedoria também humana do seu tempo, é claro, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui a graça fala sobre o poder, a virtude de Deus que estava sobre Jesus, ainda criança aqui na terra, Jesus enquanto homem. E aí o verso 42 dá um salto e diz o seguinte: e tendo ele já 12 anos, no caso Jesus, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Havia o costume judaico, havia festas anuais que todo o judeu deveria subir para Jerusalém para participar ali daquelas festas, as festas do Pentecostes, das cabanas, da Páscoa. E com a família de Jesus não era diferente. E também há um dado cultural muito importante, que a criança com idade de 2 anos, ela já era apresentada à vida religiosa em Israel para ter essa iniciação na sua vida religiosa enquanto um judeu de fato. E era exatamente o que aconteceu com Jesus dentro desse contexto aqui apresentado. Aí o verso 42 diz: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Então Jesus aqui, um adolescente, ele sobe até Jerusalém para participar ali das festas judaicas e também ser apresentado publicamente já como um pertencente à religião judaica, à vida religiosa do seu povo. Aí no verso sequente, o verso de número 43, diz o seguinte: e regressando eles, no caso os pais de Jesus, regressando eles, terminados aqueles dias de festas, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Então ali multidões que iam até Jerusalém, certamente ali do povoado Nazaré, de onde Jesus nasce, morava, bastante pessoas sobem para Jerusalém, ali os parentes, os amigos da família de Jesus, e Jesus ali, junto com as demais pessoas, os demais adolescentes, ali o povo, eles vão até Jerusalém, à festa, e quando termina a festa, os pais de Jesus regressam para Jerusalém, e não tem essa preocupação de saber se Jesus estava na companhia entre ali todos aqueles que haviam subido a Jerusalém. E eles simplesmente descem achando que Jesus também estava junto com os demais, uma vez que a Bíblia deixa bem claro que Jesus era um menino obediente e tinha uma criação saudável. E ele em tudo era obediente aos seus pais. Então eles não imaginavam que Jesus pudesse desobedecê-los ou viesse ficar, no caso aí em Jerusalém, quando do retorno para os seus lares. Então, mas foi exatamente o que aconteceu. É claro que Jesus não fez isso por desobediência, mas porque era um momento, um marco na vida de Jesus, quando ele, com 12 anos de idade, ele ali passa a fazer parte, vamos dizer assim, da vida religiosa da nação, e ele já dá sinais da missão espiritual para a qual ele veio, mesmo ainda que ele vai se apresentar publicamente enquanto o Messias, enquanto de fato realizando a missão para a qual veio, só a partir dos 30 anos de idade, mas já aos 12 anos de idade, essa data simbólica para um menino judeu, ele já demonstra que era uma criança diferente, que era uma criança que tinha um propósito maior, uma criança cheia de sabedoria, cheia da graça de Deus e que veio a esse mundo com um propósito objetivo. Ele não veio aqui para constituir uma família, para casar, não veio aqui para se tornar um grande profissional, ele não veio com essa intenção. Ele se tornou homem, experimentou
tudo aquilo que um homem experimenta, a maneira de nascer, a questão do parto, da sua mãe, a questão da sua infância, da total dependência dos seus pais, da dependência para uma formação religiosa, para uma formação cultural, para uma formação espiritual, para se alimentar, para tudo ele dependia de seu pai como qualquer uma outra criança. Diferente do que muitos tentam pintar ou até pinta em filmes, colocando uma criança diferente, uma criança que já fazia milagres e que fazia aparecer os móveis na carpintaria, para que não tivesse o trabalho do pai fazer aqueles móveis, ou quando ele assumia a carpintaria, ali num toque de mágica, ele fazia aparecer uma mesa, um móvel, nada disso tem fundamento bíblico, tudo isso é algo totalmente ridículo, porque Jesus não veio para isso, a missão dele não era uma missão material, ele veio para implantar um reino espiritual no coração dos homens e trazer os homens de volta para Deus, de onde o homem saiu por causa do pecado. Bem, então, nos diz aí o verso 43, que quando eles voltaram, os pais não perceberam que Jesus havia ficado em Jerusalém. E depois, o verso 44 nos afirma, passando, porém, pensando, eles não sabiam que Jesus tinha ficado, pensando, porém, que ele viria na companhia pelo caminho com os demais. Então, eles pensaram assim, porém aqui o texto diz que eles, ao perceberem que Jesus não estava entre os demais, eles perceberam isso já depois de um dia, coloca o texto aqui, pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Então, ao notarem a falta de Jesus, eles andaram o caminho de um dia ali entre a multidão e perceberam que, de fato, já havia ali se passado um dia todo e Jesus não estava ali. Aí eles dão por conta da possibilidade exatamente de Jesus ter ficado em Jerusalém. Aí o verso 44 que nós lemos, os pais procuraram Jesus entre os parentes e conhecidos e não o encontraram. Aí verso 45, e como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Verso 46, e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Imagine, depois de 3 dias que os pais não tinham contato com o seu filho, com Jesus, eles voltando a Jerusalém, aí faz aí um período de 3 dias até eles darem por falta e encontrarem Jesus em Jerusalém, eles têm a surpresa de ver que Jesus ali estava no meio dos doutores, dos mestres de Jerusalém, ali os religiosos, os sábios, ali os detentores da cultura judaica, e Jesus estava então no meio dos doutores, e o texto diz que ele estava ouvindo-os e interrogando-os. Aqui é importante porque a ideia aqui de ouvindo-os dá a noção de que Jesus estava sendo interrogado pelos doutores. Essa é a ideia de ouvindo-os, eles fazendo perguntas para Jesus. E diz a sequência do texto que ele estava ouvindo os doutores e também estava interrogando os doutores. Então, isso aqui é bem interessante, que Jesus agora, iniciando, vamos dizer assim, a sua vida religiosa, ele já é levado para o meio dos doutores para ser erguido, para que eles inquirissem a Jesus sobre questões que diziam respeito à vida, aos costumes judaicos, à religião. E aqui demonstra, em primeiro momento, a boa criação que ele recebeu dos seus pais, sem sombra de dúvida. Ele já era uma criança alfabetizada, certamente. E também aqui já começa a demonstrar a unção de Deus, a graça de Deus, como nós lemos antes, que
havia sobre a vida do menino Jesus. Então ali agora, doutores o perguntavam e ele dava respostas que aqueles doutores ficavam admirados pela idade daquela criança e ele ter tanta sabedoria para poder, vamos dizer assim, arguir de igual para igual diante dos doutores. Então eles perguntavam a Jesus, Jesus respondia e Jesus também fazia perguntas para eles, questionando aqueles doutores para que eles também pudessem responder às suas indagações. A Bíblia não fala sobre quais perguntas, como Jesus ou como os doutores se saíram diante dessas perguntas, mas o mínimo que a Bíblia deixa entender é que todos admiravam da sua sabedoria, da sabedoria de Cristo. Aí o verso 46, ao ter encontrado seu filho, nos diz o seguinte: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Aqueles doutores e os que ali estavam admiravam a inteligência de Jesus, as respostas que ele dava às perguntas feitas pelos doutores. E aí o verso 48 diz o seguinte: e quando o ouviram, quer dizer, admiravam pelas respostas, e quando o ouviam falando, fazendo questionamentos, eles maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe. Aí nesse momento é quando chega a sua mãe. Então, tanto quando Jesus respondia, quando ele falava, todos ficavam admirados com a resposta, a sabedoria de Jesus, e quando o viram, maravilharam-se. Aqui já no verso 48, fala aqui de quando os pais de Jesus, e mais em especial a sua mãe, quando viu naquela situação de estar ali debatendo com os doutores, ela maravilhou-se juntamente com o seu pai e ali a sua família, e maravilhado daquela situação, disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Então aqui Maria dá uma espécie de uma repreensão em Jesus, dizendo: mas filho, por que você fez isso? Você deixou teu pai, a tua mãe, os seus irmãos, você nos deixou preocupados. Por que você fez isso conosco? E naquele momento, Maria, ela tem uma resposta que ela não esperava. A resposta que Jesus dá, a princípio, pode parecer uma resposta descortês, uma resposta rude, porém a própria Maria, dentro do contexto do texto, ela entende a resposta de Jesus. Naquele momento, então, Jesus disse para Maria, e ele disse-lhes: por que que me procuráveis? Ele estava há 3 dias que os pais não o viam. A mãe pergunta por que ele tinha feito isso com eles. E agora Jesus pergunta: mas por que vocês estão me procurando? Era óbvio porque estavam procurando, porque estavam preocupados. Mas olha a sequência do que Jesus diz para eles: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E aqui Pai está com letra maiúsculas, se referindo a Deus. Então Jesus então diz para Maria: olha, mas você e para o seu pai, vocês não sabiam que convém que eu trate dos negócios de meu Pai? E aquelas palavras ali, elas falaram profundo no coração de Maria, no coração de José. E Maria, então, ela, ao ouvir essa palavra, mesmo sem entender, a Bíblia diz que ela guarda aquilo no seu coração. Que de fato aqui Jesus está dizendo, ele está revelando a sua identidade divina, que até então não havia, publicamente ele não havia se revelado, enquanto o Cristo, ele era uma criança normal, o que dá a entender pelo contexto bíblico, não havia aquela questão de um Deus que está entre nós, toda aquela questão de pessoas fazerem filas para Jesus curar, realizar alguma coisa. Ele era uma criança normal, mas só que ele diz agora para os seus pais carnais, diz exatamente: olha, mas vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de Deus, dos negócios do meu Pai. Essa é a expressão que ele usa.
O verso 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Olha, não compreenderam. Mas nós somos os seus pais, pensavam eles. E como é que você veio aqui tratar os negócios do seu pai se você está aqui debatendo entre os doutores, falando das coisas de Deus? E aí eles não entendiam aquela situação. E o verso 51 diz o seguinte: e desceu com ele, Jesus desceu com ele, com seus pais, e foi para Nazaré e era ali sujeito. Isso aqui é muito interessante, que Jesus era ali sujeito. Então Jesus ele era sujeito aos seus pais, ele desce com seus pais, vai até Nazaré, e ele era sujeito aos seus pais. Não era uma criança rebelde, não se dizia que era melhor porque ele era o filho de Deus, e que José não era o pai dele, e que Maria era foi apenas um canal para Deus trazê-lo ao mundo. Não, ele simplesmente se mantém sujeito, obediente aos seus pais carnais. Aí a sequência do verso 51 diz: e sua mãe, no caso Maria, guardava no coração todas aquelas coisas. Ou seja, todas essas coisas ela guardava no seu coração, que viria a ser isso. E a ideia de guardar no coração é mostrar que de fato aquilo que aquele menino já estava fazendo, aquilo já apontava para a missão que ela sabia que ele veio fazer, porque ele foi gerado de Deus. Ela sabia que Jesus era uma criança que foi gerada de uma maneira sobrenatural e que ele tinha uma missão aqui na terra. Então ela guardava, mesmo sem entender ainda completamente qual seria o fim de Jesus, mesmo sem entender quando de fato Jesus entraria em cena, mas ela guardava aquelas palavras em seu coração, como o texto diz. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui é o texto que eu li no texto áureo, quando nos diz aqui sobre o crescimento de Jesus. O que eu acho interessante, porque aqui fala que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça para com Deus e para com os homens. Aqui nós temos a primeira palavra aqui: Jesus crescia em sabedoria. Aqui fala do crescimento intelectual de Jesus. Ou seja, já desde cedo percebia que Jesus era uma criança muito inteligente, uma criança sábia, e que tinha uma sabedoria, não apenas uma sabedoria humana, mas também tinha uma sabedoria espiritual. Porque o texto diz que ele crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus não tinha nenhum problema cognitivo, era uma criança que tinha um desenvolvimento normal, que recebeu aí as primeiras instruções dos seus pais, aquela educação dentro da sua possibilidade econômica, cultural que os seus pais tinham, e aquilo que lhe faltava em termos de acesso material, de acesso cultural, devido a pertencer a uma família pobre, isso era compensado com a sabedoria que ele recebia da parte de Deus. Ou seja, a sua sabedoria humana, eu diria que era melhorada, aprimorada com a sabedoria divina que ele recebia da parte de Deus. Portanto, ele crescia em sabedoria, ou seja, crescia intelectualmente diante de Deus, diante dos homens, crescia em estatura. Ou seja, a ideia aqui também é interessante, que a estatura fala do crescimento físico de Jesus. Ele teve um desenvolvimento normal, ele foi um homem mediano, ele não era nem um gigante, nem um anão. Ele cresceu como um homem normal, que não se destacava entre os demais. Isso aqui também é muito, muito interessante. E em se falando também de crescer no aspecto espiritual, fala do seu crescimento vertical, do seu crescimento enquanto homem, enquanto um servo, enquanto um filho temente a Deus. E também ele crescia em graça, que aí sim fala mais especificamente do seu crescimento espiritual. Então crescia em sabedoria, crescimento intelectual,
Crescia em estatura, crescimento físico, e crescia na graça, que era o crescimento espiritual. Então Jesus espiritualmente a cada dia estava sendo cheio da presença de Deus, estava sendo ungido por Deus a cada dia, recebendo instruções divinas, e tudo isso levando a crescer não só diante de Deus, mas também diante dos homens, a crescer na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o Jesus homem, destacado aqui dentro desse contexto aqui do seu início de vida, ainda quando adolescente, nesse período da sua vida. Bem, o comentário da lição nos diz o seguinte: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. Então, José, ele foi o pai adotivo de Jesus, porque quando Deus apareceu a Maria e também a José, falou que para Maria que ela geraria do Espírito Santo, e ela se dispôs para que a vontade de Deus cumprisse na sua vida. José, ao saber da notícia, quis abandonar, largar Maria secretamente, de maneira a não a expor, porque uma mulher grávida naquela condição, ainda não casada, é claro, só podia acontecer por forma do ato sexual ilícito, e isso na sociedade era passivo com morte e apedrejamento. Mas quando José tentava secretamente separar da sua noiva, que ele já era noivo, mas ainda não tinha se unido a sua esposa, futura esposa, Deus aparece por meio do anjo, aparece a ele. O anjo é Gabriel, o anjo mensageiro, aparece a ele e diz que ele não deveria abandonar a Maria, porque aquilo que estava acontecendo com ela, o menino que estava sendo gerado no seu ventre, era uma obra do Espírito Santo. Portanto, ele deveria aceitar, ele deveria cumprir essa missão juntamente com Maria. E ele aceita, e ele então se torna o pai adotivo de Jesus. A Bíblia deixa bem claro que durante o período em que Maria se achou grávida do Espírito Santo, José não teve relações sexuais com ela. A Bíblia deixa isso muito bem claro, que ele só passou a conhecer Maria, apesar dele ter tomado Maria como sua esposa, assumir a paternidade daquela criança, mas ele não teve relações sexuais, até que Maria viesse a dar à luz o seu filho, o primogênito, que era Jesus. E aí então José, ele passa a ter relações sexuais com Maria, e Maria tem aí outros filhos. Então aí, essa questão da eterna virgindade de Maria, isso é algo que não há nenhuma sustentação bíblica, porque a própria Bíblia diz que depois José une a sua esposa Maria, e ela tem outros filhos, inclusive fala sobre o nome dos irmãos de Jesus, e que ele tinha também irmãs, pelo menos 2 irmãs. Então Maria não é uma eterna imaculada, uma eterna virgem. Ela foi imaculada no sentido de quando da concepção de Jesus, porque ela não havia traído a José, não foi uma relação sexual ilícita, mas foi uma obra do Espírito na vida de Maria. Bem, então, José foi o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a sabedoria, o Verbo de Deus encarnado. Nessa lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor Jesus que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro tópico da lição, uma família normal. Isso aqui é muito interessante. Jesus pertencia a uma família normal. Primeiro subtópico, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, porque a própria promessa dada a Davi era que da semente de Davi haveria um que haveria de reinar, de restaurar o reino a Israel.
e reinar para sempre sobre a nação de Israel. Não seria um reino aqui humano, mas apesar de ser entendido dessa forma pelos religiosos da época, mas era necessário que Jesus fosse da descendência de Davi, porque essa era a promessa de Deus ao povo de Israel. Bem, então José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus, como eu havia dito. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu. Isso quando ele soube da notícia que Maria iria conceber, havia concebido, estava grávida. Diz aqui que ele a recebeu como sua mulher e não a conheceu. Essa expressão na Bíblia, conheceu, é uma expressão, um eufemismo, é uma expressão metafórica, uma figura de linguagem, porque de fato aqui a ideia de conheceu é ter relações sexuais. Então aqui o texto diz que José a recebeu como esposa, mas não teve relação sexual com ela, até que ela deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, como o próprio anjo de Deus havia lhe ordenado. Aí o subtópico 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aqui é algo que merece lermos. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Então Jesus foi o primeiro filho, mas a Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, com o nome de Tiago, José, Judas e Simão. Aqui temos 4 filhos homens, 4 irmãos de Jesus, filhos que Maria teve depois que teve Jesus. E esses filhos aqui, Tiago, José, Judas, Simão, e aí na sequência do comentário, pelo menos mais de uma irmã. Então esses filhos aqui todos foram filhos de Maria por meio da relação sexual com José. Portanto, Maria ela não continuou virgem. E essa leitura, caso você queira conferir, está no livro de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 3. Marcos 6, verso 3 diz o seguinte, aqui o nome dos irmãos de Jesus. Quando alguém começa a questionar sobre a identidade de Jesus já enquanto mestre, eles vão dizer da seguinte forma, em Marcos 6, 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Quando a expressão aqui não é este o carpinteiro, aqui já fala muito, que dá a entender que Jesus ele se tornou carpinteiro, que essa era a profissão de José. Também aqui você vai inferir do texto que quando não faz mais referência a José, o pai de Jesus, dá a entender que nessa idade aqui, de quando Jesus inicia o seu ministério, ou durante a sua juventude, antes de iniciar o ministério, seu pai provavelmente tinha morrido, e Jesus, por ser o primogênito, o mais velho de casa, ele havia assumido a carpintaria de seu pai, e ele era, vamos dizer assim, o chefe da família. E ele era conhecido como o carpinteiro, porque certamente ele aprendeu a profissão de carpinteiro. E nada de colocar aqui, como muitos aí fazem as leituras malucas, que quando alguém ia pedir a Jesus que fizesse um móvel, que Jesus fazia um milagre, e a pessoa às vezes pensava, não, essa mesa vai demorar 1 mês, 2 meses para ser feita, e Jesus pegava a madeira lá e mandava aparecer uma mesa, e a mesa aparecia e alguém levava. Tudo isso é história de carochinha, fantasia. Nada disso acontecia. Jesus, de fato, ele aprendeu a profissão do pai e ele passou a trabalhar na profissão do seu pai até quando, os 30 anos de idade, ele, de fato, deixa a sua família e ele vai, então, cumprir a sua missão, que dura apenas 3 anos e meio, quando ele é morto, crucificado, e ele ressuscita dos mortos. Bem,
Então aqui o texto, voltando, o texto diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, filho de Maria, irmão de Tiago, era o irmão de Jesus por parte de pai e mãe, é claro, não só por parte de mãe, mas de pai era Tiago. Aí vem José, Judas e Simeão, 4, e não estão aqui entre nós suas irmãs, escandalizavam-se dele. Então aqui no capítulo 6 de Marcos, no capítulo 3, lembrando que Marcos é um dos primeiros evangelhos a ser escrito, aqui nós temos exatamente o relato de que de fato Maria, ela teve outros filhos, aqui pelo menos 4 homens e no mínimo 2 mulheres, já que fala de irmãs, no plural. Ela teve no mínimo mais 6 filhos de José, tendo relações sexuais com José. Bem, seus irmãos não o aceitavam como o Messias e por isso rejeitavam. E que Jesus era um menino comum, um rapaz comum, um trabalhador comum, como é que ele era Messias? Daí eles escandalizarem, não aceitarem Jesus como sendo o Messias. Só depois que eles vão aceitar isso. Inclusive um dos seus irmãos, aí Tiago, vai se tornar, não é um discípulo de Jesus, mas se torna aí um dos escritores bíblicos, um dos evangelistas, segundo a palavra de Deus. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, logo aqui o texto está dizendo, Tiago, talvez o mais incrédulo dentre eles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder da principal igreja em Jerusalém. Então, aí um dos irmãos de Jesus torna o líder da principal igreja de Jerusalém. Subtópico 2. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, que ele era uma pessoa especial, pela forma como foi gerado, olha o que acontece, a lição nos apresenta. José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Tanto é que os filhos não aceitaram Jesus como um Messias, como um mestre, porque era como qualquer um deles. Não havia um tratamento especial para que Jesus já fosse criado como um Deus desde pequeno. Foi criado como qualquer um deles. Daí a rejeição dos seus filhos. Eles sabiam, no caso José e Maria, eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe foi revelado a eles que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então José e Maria tiveram sabedoria, mesmo sabendo quem Jesus era, sabendo da sua missão, mas ele não o tratou diferente dos seus demais irmãos. E aí nós vamos saber analisar aqui, o texto coloca sobre a humanidade de Jesus, analisando exatamente a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude, o que a Bíblia não nos traz relatos maiores. Da infância de Jesus, a Bíblia fala apenas do seu nascimento, quando a criança nasce, eles têm que fugir ali para o Egito, aquela coisa toda, quando sai de Nazaré e vai para Belém, ali na manjedoura ele nasce, quando a questão do recenseamento, que eles têm que fugir para o Egito, e depois fala da adolescência, quando ele aparece aqui no templo, ali debatendo com os doutores, e depois a Bíblia só volta a falar de Jesus aos 30 anos de idade, quando ele entra em cena para realizar o seu ministério. Então não há muitos detalhes assim sobre esse período do nascimento até a pré-adolescência e até a adolescência, pré-adolescência e até esse período da adolescência, até a juventude, a idade madura de Jesus. A Bíblia não nos traz nenhuma informação. Há aí estudos, pesquisadores, historiadores da época que traz algumas informações, mas a Bíblia mesmo ela se cala em relação
a isso. Bem, aí vem o subtópico 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém de Judá, da Judéia, Nosso Senhor foi colocado num coxo, que era um coxo mesmo, de dar ração para os animais. Foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de um objeto do Palácio Real, pois seus pais não tinham uma outra alternativa, eram pobres. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhes deram o nome de Jesus. Como todo judeu, ele tinha que ser circuncidado no 8º ano de vida, no 8º dia de vida, melhor dizendo, depois que a criança nascesse, os homens com 8 dias de vida tinham que passar por essa cirurgia ali de fimose, que era o símbolo na carne da aliança entre Deus e Abraão. Então, os pais de Jesus cumpriram com o ritual. Depois de 8 dias, ele foi levado para ser circuncidado, obedecendo assim a lei, e aí então coloca o nome, quando o menino passa a ser um conhecido, vamos dizer assim, publicamente, a integrar a família judaica. Bem, então, ele é então apresentado, passa por esse ritual da circuncisão, recebe o nome de Jesus, e aí o comentário já continua. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, à proteção, à saúde mental, física e principalmente quanto à sua formação espiritual, formado nos ensinamentos da palavra, da lei, da Torá, da palavra de Deus. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito, como falei há pouco instante, para escapar do rei Herodes, que queria matar todas as crianças, porque eles via o anúncio do nascimento de Jesus, ele via como uma ameaça ao seu reino. Então, para que não corresse o risco dele perder o seu reino, ele mandou matar todas as crianças na faixa etária de Jesus, para que pudesse alcançar o menino. E aí o anjo avisa aos seus pais que eles deveriam fugir para o Egito, e assim ele o faz, até que esse Herodes aqui, que não é necessariamente o nome de uma pessoa, mas era um título dado ao rei, aquele imperador, até que esse Herodes ele morre, outro assume o seu lugar, e então José e Maria voltam com Jesus para a sua terra natal. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Subtópico 3. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei, o que nós também já vimos. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna filho da lei, que é o processo do Bar Mitzvah, que é esse Bar Mitzvah, é exatamente esse processo quando o adolescente ele passa a fazer parte da vida religiosa, já como assumindo alguns compromissos já da vida adulta, e publicamente ele é apresentado como sendo um filho da lei, fazendo parte da vida religiosa, que é o que aconteceu com Jesus aos 12 anos de idade. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei.
Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente, como nós também já vimos. Aí o subtópico 4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas, como falei. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido, como também nós vimos. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai, no caso Deus, aqui está com letra maiúscula, que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido como nós o temos hoje. E finalmente, aí o último tópico da lição, o tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O evangelho de Lucas diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aqui tem um comentário que aqui o comentarista ele vai colocar, eu já falei, mas vou estar lendo e pontuando alguma coisa. Primeiro subtópico, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Então, ele cresceu em sabedoria porque mostrava ser uma pessoa muito capaz, que inclusive aprendeu a profissão do Pai, e ele conseguia e tinha uma sabedoria não apenas espiritual, mas sabia entrar e sair em qualquer meio, e isso era notável, a sua capacidade de poder relacionar-se socialmente. Então a capacidade dele conversar com os doutores não era apenas uma capacidade espiritual, mas era também, leva-se em questão a capacidade de uma criança socializada, uma criança alfabetizada, sabia ler, escrever, conhecia da lei, etc. Bem, certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura, que vai de Jesus crescer em sabedoria e em estatura, mostrando que a sabedoria vem primeiro, que a sabedoria de Jesus ela dá um destaque para que desde ainda adolescente ele já era um menino muito inteligente, um menino sábio. Jesus também crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável, era um jovem saudável, um homem comum. Por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, ou não por acaso, melhor dizendo, não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Você já aprendeu a profissão do seu pai e como um homem comum se tornou um grande profissional e ele era o arrimo da família, já que dá subentender na Bíblia que o seu pai, não fala quando, mas certamente o seu pai havia morrido e ele havia assumido, no caso, a carpintaria ali, quem sabe comandando ali a carpintaria e os demais irmãos também trabalhando naquela carpintaria. No subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a sua consciência, ou a consciência de Jesus, quanto à sua natureza e missão divinas.
Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele responde para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aqui pode, numa leitura descuidada, pode até parecer que Jesus foi bruto com seus pais, mas simplesmente ele estava passando para os seus pais a realidade do seu nascimento, da sua missão, que era tratar dos negócios de Deus, das coisas espirituais. Então ele estava relembrando os seus pais que eles sabiam muito bem que o objetivo dele era exatamente tratar das coisas de Deus. Então esse era o crescimento na graça diante de Deus. E o crescimento na graça diante dos homens, para com os homens, tinha a ver o sentido da sua personalidade. Ele era uma pessoa muito carismática, ele conseguiu atrair seguidores, discípulos que acreditaram nele, ele atraía crianças para si, era uma pessoa carismática, ele atraía multidões. Então tudo isso mostra o carisma que Jesus tinha, era o crescer, né, em graça, não só diante de Deus, mas em graça, em reconhecimento das suas virtudes, dos seus dotes diante dos homens. Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas pintam um Jesus que nunca sorriu, um Jesus que não podia sorrir. Isso é coisa da Idade Média, que o bispo, o sacerdote não pode sorrir porque Jesus nunca riu, mas isso não tem nenhuma base bíblica. Está aí teólogos afirmando que Jesus nunca sorriu na vida. Isso é a coisa mais estranha, mais absurda que alguém possa dizer, porque, em primeiro lugar, um ser humano que não sorri é um ser humano com defeito, um ser humano de mal com a vida. E de fato o sorriso ele enfeita o rosto, e um dos maiores prazeres, um dos maiores símbolos de felicidade do ser humano é o riso espontâneo. E uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, não dá para conceber uma pessoa que seja simpática, uma pessoa que seja carismática, que ela não sorri nunca, que ela não sorri para ninguém. Então Jesus era uma pessoa que sorria. Não vou dizer que era um sorriso de um malandro, mas era uma alegria séria, podemos dizer assim. E Jesus, certamente, o fato dele atrair criança, porque ele era uma pessoa atrativa, ele era uma pessoa alegre. Então não vou pintar esse Jesus carrancudo, esse Jesus que tinha defeito de fabricação, que não sorria. Essa teologia para mim é barata demais, e eu não defendo essa teologia, apesar de ver muitos defendendo essa teologia medieval. Bem, então ele era uma pessoa carismática, e isso falava do crescer em graça perante os homens. Então o carisma de nosso Senhor revela exatamente a possibilidade dele poder abrir a sua boca para falar do reino de Deus e atrair discípulos e multidões após si. E o último subtópico é lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Então aqui a lição que nós tiramos desse modelo de família saudável é que a educação de um filho deve envolver esses três aspectos básicos que não pode faltar no bom desenvolvimento de uma criança, que é o desenvolvimento emocional, social e espiritual, porque o homem é um ser tripartido. O homem é um ser composto de espírito, alma e corpo, ou espírito e corpo para os dualistas, mas o certo é que o homem ele envolve essas facetas do emocional, da vida social e a vida espiritual. E Jesus ele cresceu em todas essas áreas, dando um modelo de criação dos pais de como nós devemos cuidar da educação integral dos nossos filhos, dando a eles essa possibilidade de crescer emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral, na sua totalidade. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais
de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, como fez lá Isaac, cometendo aí um grande erro, e aí a sua descendência repetindo o erro. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Louvado seja Deus. Há momentos que temos que aprender a dizer não aos nossos filhos, há momentos que temos que aprender a dizer sim, há momentos que nós temos que ser rígidos, há momentos que nós temos que fazer concessões, há momentos que nós temos que disciplinar e há momentos que nós temos também que dar uma certa asa de liberdade para que também os nossos filhos se tornem adultos e não fiquem eternos dependentes de nós mesmos. Que infelizmente é um dos grandes erros da sociedade moderna, é que os jovens de hoje, os filhos de hoje, eles não conseguem fazer nada sozinhos, depende dos pais para tudo. É como se fosse uma louça que pode quebrar com qualquer contato com o mundo real. Então é necessário que a gente também crie nossos filhos para a vida, dê a eles valores, princípios morais, éticos, espirituais, mas que também eles aprendam a ser homens e a ser mulheres de bens que vão dar continuidade aí à vida em sociedade. Então isso aqui é muito interessante, essa não predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo, isso aqui é muito interessante. Revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Então, equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Louvado seja Deus. Indo para a conclusão da nossa lição, minha garganta também já está no limite, nós temos o seguinte: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor Jesus foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Então, no modelo da família de Jesus, há um modelo para os pais seguirem, há um modelo para os filhos seguirem. Os pais não teve predileção por filho, foram zelosos na criação, e Jesus é um modelo de um filho obediente. Então aí é exemplo tanto para os pais quanto para os filhos na família de Jesus. Louvado seja Deus. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que essa lição, criando filhos saudáveis, ela tenha sido de grande valor para nós pais, para nós filhos, como devemos nos comportar diante de Deus, diante da sociedade, para que os nossos filhos, para que nós, enquanto pais, estejamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos pelo carinho que tem dispensado, o cuidado, a atenção, está acompanhando o nosso trabalho, divulgando, e espero contar com você na nossa próxima e última lição desse trimestre. Um grande abraço, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, na sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e muito obrigado.